Hoje eu quero ensinar uma técnica aqui com vocês, para trabalhar limites, um lado mais rígido, para aqueles pacientes que são lado emotivo demais, lado sentimento demais, tá? Então, o que geralmente eu faço é contar alguma história antes de aplicar essa técnica, tá? Então, uma história onde tenha alguma questão relacionada a florescer, a jardim, a cultivar, enfim, algo que venha trabalhar internamente naquele paciente ou naquele grupo que você esteja trabalhando, essa motivação do impulsionar. Sabe aquelas pessoas que são muito pensamento e não vão para a prática? Então, é esse o lado que nós vamos trabalhar nessa atividade. Então, contando uma história, uma fábula, um mito, como por exemplo nessa atividade eu trabalhei uma história relacionada a jardim e pedi para o paciente, para as pessoas daquele grupo expressarem o jardim interno delas, né? O que vem à mente, quais símbolos, não necessariamente fazer uma imagem, porém algo que represente esse jardim interno, tá? Então, com a cola, e eu vou deixar todos os materiais descritos aqui embaixo, tá? A gente vai pegar uma cola e um potinho, um pratinho de isopor, tá? Então, um pratinho de isopor, uma cola inicialmente, e você vai fazer o desenho, pedir para o seu paciente fazer um desenho com essa cola, tá? Então, eu vou fazer aqui só para representar. E aí eu vou pedir para o paciente derramar um pouquinho pode ser glitter, pode ser areia, é que glitter é o que eu tenho aqui no momento, tá? Pode ser tempero de cozinha, tá bom? Porém, que esse desenho ressalte e ele fique em 3D. Então, você vai pedir para que seu paciente faça isso, ó. O que tava numa cor branca, né, não dava para ver muito bem, ressaltou e tornou esse desenho aqui de fundo, tá bom? Essa é a proposta, um desenho 3D, né? Para que nós possamos trabalhar os limites, né, desse paciente. A cor única, eu trouxe como uma proposta, assim, de representar a calma, a paciência, onde às vezes também o processo, né? Às vezes parece que aquilo não vai dar certo, aquele projeto, aquele plano, aquela questão que você queira fazer, né? Parece que não vai dar certo, mas no final, né? Parece que tá tomando forma. E aí, depois que secar, né, todo esse desenho aqui que a gente fez, eu vou pedir para o paciente pegar a guache, né, e representar em cores. Então, depois que o meu desenho secar, eu vou colocar um pouquinho de cor, pode ser na tampinha aqui da tinta, eu coloco um pouco de trigo, para que essa tinta guache fique um pouco mais grossa, tá? Então, a tinta grossa, a tinta guache um pouco mais grossa, ela vai estar representando esse lado mais rígido. Pessoas muito sentimento têm dificuldade de acessar esse lado mais rígido, mais racional, mais prático. E é isso que eu quero tentar trazer aqui nessa proposta de atividade de arte terapia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois que o seu paciente, o grupo, representar essa arte, peço que vocês peçam para o paciente escrever numa folha de sulfite ou num papel, enfim, qual foi o sentimento, as sensações e o que talvez veio de insight ali ao longo dessa atividade, tá bom? Por exemplo, na minha aqui, eu comecei fazendo uma flor, porém eu percebi que a flor estava muito grande e aí depois eu transformei a flor numa árvore para não ficar um desenho muito, nossa, que estranho, uma flor enorme aqui e outra pequena, do tamanho do sol, enfim, quis dar
uma mudada ao longo do caminho. E eu quero que você peça para o seu paciente, ou enfim, você mesmo que está fazendo essa atividade, busque escrever qual sentimento, sensação e emoção e insight que você teve ao longo dessa atividade, tá bom? Até a próxima!